Boa tarde, galera. Começando aqui mais uma resenha do Pitch. Tantaranana. Vamos falar dessa vez da 14ª rodada. A 13ª rodada está finalizando hoje, que é dia 30/6, que é domingo. Mas a gente hoje, o programa vai ser palpite do Pitch. É bem verdade que amanhã tem um jogo Palmeiras e Corinthians, mas tem só um jogo, né? Então, isso. Vamos. O programa vai ser postado durante a semana. Então vamos ver quem que vai estar bom de palpite aqui, hein? Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui com o Felipe, com o Gilbertinho Pitbull, né? Vamos lá. Oi. Hoje em dia vamos ver como que está essa tabela, né? Então, verificando, hoje ainda tem jogos, Flamengo, Grêmio, mas vamos falar da 14ª rodada, que inicia quarta-feira, 7 horas da noite, na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo. O que você me fala disso, Gilbertinho? Acho que é um jogo, era para ser bem parelho, mas com essa crescente do Botafogo, esse campeonato, eu acho que dá Botafogo, 2-0. Para mim vai ficar, pela terceira vez seguida, eu acho, né? Um empate de 1-1. Porque assim... Empate de 1-1? Eu acho o seguinte, o Cuiabá... parece que o Petit, né, o técnico aí, deu tempo para ele, né, que time grande não dá tempo para técnico, mas o Cuiabá, time médio aí do Brasil, ele deu tempo para esse técnico, o time tá encaixado, tem o Derek na frente, um ótimo jogador, tem o Pita também, um ótimo jogador. Acredito no empate também nesse jogo aí, hein? Botafogo tá bem, né, é o time sólido. Teve uma contratação aí, o Almada, né? Maior contratação do futebol brasileiro. Um ótimo jogador, né? Mas... 137 milhões de reais, muita grana. Gilbertinho, mas isso aí parece uma escada, hein? Ele vai pro Leão depois, né? Depois. Que o Leão é da mesma empresa do John Textor, que contratou o Botafogo também. Então, resumindo, empate pro Rodrigo, empate pro Felipe. E vitória para mim, 2-0 Botafogo. Certo. Vamos para o segundo jogo da rodada. Vai ser em São Januário, 8 horas da noite, Vasco e Fortaleza. O que você me fala, Gilberto? Acho que esse jogo vai ser bem parelho, mas o Fortaleza tá bem melhor que o Vasco, então vence de 2-0 também. Fortaleza humilhou o Palmeiras na última rodada e... Não, a gente tá falando da rodada próxima, né? O Palmeiras ainda não jogou nessa rodada, mas na rodada antes de a gente gravar isso, ele humilhou o Palmeiras de 3-0. Foi. E pra mim, o Fortaleza consegue o resultado de 3-0 aí com o Vasco. Certo. Eu já sou assim, o Vasco tá melhorando, mas ainda não é para pro Fortaleza, não. Fortaleza 1-0 aí para mim. O Vasco, ele tá mais sólido, né? Ele empatou com o Botafogo nos últimos minutos aí, dessa rodada passada, Verrete, foi sábado, o Verrete não para de fazer gol. Tá chegando nomes importantes aí, apesar da idade avançada, Souza, Coutinho. O Coutinho é muito bom jogador, então provavelmente o Vasco tem uma perspectiva melhor nesse campeonato aí, né? Mas não dá para ele não. Fortaleza 1-0 para mim. Vamos falar agora de Criciúma e Cruzeiro no Heriberto Russi. O que você me fala, Gilbertinho? Eu acho que o Cruzeiro tá numa crescente nesse campeonato, então acho que dá... E o Criciúma também tá numa crescente, então acho que tá 1-0 Cruzeiro. Pra mim, o Cruzeiro tá muito superior ao Criciúma, mas zebras acontecem. Dito isso, 1-0 pro Criciúma. Então, eu também, jogo difícil, Cruzeiro sólido, um time bom, né? Esse técnico aí, bom técnico também, não conhecia ele, bom técnico. Cruzeiro está apresentando um bom futebol sólido. Acho que não dá para o Criciúma não, hein? 1-0 para o Cruzeiro. Então, pessoal, vamos lá agora para esse jogaço em Belo Horizonte, na Arena MRV. Quarta-feira, 9h30, deve ser o jogo da televisão aqui em Uberlândia. O que você me fala, Gilbertinho? Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético está jogando bem, mas
o time tá muito socado, mas vai ter o retorno de alguns titulares. Dito isso, o Flamengo pode ter retorno do Pulgar, então vai ser 1-1. É, 1-1, hein? É, Sei não. difícil. Vamos lá. O que você acha, Felipe? Vai, vai. Pode ir. Comigo, pode ir. Pode ir. O Flamengo, deixa eu ver como que ele joga. Cruzeiro. Flamengo e Atlético. Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Seguidos. Sim, 2 times mineiros, né? A gente tem que empacotar eles, né, Felipe? O que você acha? Pra mim, o Atlético Mineiro. Deixa eu pensar um negócio que eu posso falar. O Atlético Mineiro, ele tá muito bem nesse campeonato. E o Flamengo tá melhor. Só que o Flamengo tá passando aquela fase média que não parece o Flamengo de verdade. Então, Desfalques, né? Então. Certo. É o seguinte, o Atlético já jogou essa rodada agora, essa última rodada. Foi o jogo da hora do almoço. Empatou com contra o o Atlético de Goiás. Mas vai voltar o Scarpa, vai voltar alguns jogadores importantes. Acredito num empate também lá na Arena do Galo. Agora, vamos falar. O Flamengo provavelmente volta o Pulgar, né? Mas acredito no empate. Agora no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, Bragantino e Atlético de Goiás. O que você me fala, Gilberto? Falo que, 2-0 Bragantino, com uma atuação. Hoje, não, 2-1, porque hoje o Luiz Fernando tá jogando muito. E eu acredito que ele vai manter essa atuação dele. E o Bragantino ganha, mesmo assim. E aí, Felipe? Pra mim, o Atlético Goianiense tá em uma crescente entre aspas, né? Mas ele tá muito acima do esperado para esse Brasileirão Série A. Ele era um dos times que seria completamente rebaixado, 19º, 18º. Mas ele tá fazendo um bom Brasileirão pro time da qualidade dele. Então eu acho que vai ser 2-0 pro Bragantino. Certo, eu já sou a coluna do meio. Para mim, empata esse jogo, hein? O Bragantino, então, é um bom time, mas o Atlético, como o Gilbertinho falou, tá uma crescente aí. Então, para mim, esse jogo aí é jogo de 2-2. Agora, vamos falar do jogo lá na Liga Arena, lá em Curitiba. Atlético Paranaense e São Paulo. O que você me fala, Gilberto? Devido ao tapetinho do Atlético Paranaense, né? Eu acho que vai azedar para São Paulo. Então, dito isso, 1-0 para Atlético Paranaense, para o CAP. Pra mim, o Boné não vai conseguir fazer muita coisa contra o São Paulo. 2-1 pro São Paulo. Boné? Cap. Seguinte, o Atlético Paranaense, saída do Cuca conturbada. O São Paulo também não vive os melhores momentos. Acredito no Atlético Paranaense lá na Arena, né? A Arena ele é forte dentro de casa. 2-0 Atlético Paranaense. Pessoal, agora vamos falar lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, né? Se não me engano. Grêmio e Palmeiras. O que você me fala, Gilberto? Grêmio e Palmeiras. Essa fase do Grêmio, hein? Tinha tudo para ser um jogaço, mas devido à fase do Grêmio, eu acho que não vai dar para eles, não. Então, dito isso, 3-0 Palmeiras. Eu concordo com o Gilbertinho. O Grêmio tá numa fase horrível. Não tem nem dinheiro para comprar luz, para pagar luz. Saiu o Soares e piorou tudo. O Soares salvou o Grêmio na última temporada e ficou em segundo, vai ficar em segundo ao contrário essa temporada. 3-0 Palmeiras também. Olha só, hein? Então, o Grêmio tem umas coisas, precisa de centroavante, não contrata. O Renato Gaúcho fica perdido lá, pede contratação, eles mandam muito refúgio pro Grêmio. Estão querendo um jamaicano aí de 34 anos. Nada a ver, entendeu? O Grêmio, pra mim, perde feio lá. 3-0 também, Palmeiras. E o Grêmio bota as barbas de molho aí, que é um candidato aí ao rebaixamento, hein?
Ele e Fluminense. Vamos lá agora, vamos na Arena Fonte Nova, Bahia e Juventude. Vai ser quinta-feira esse jogo, quinta-feira às 19 horas. Nossa, Bahia e Juventude, né, devido ao momento do Bahia, que é uma das surpresas desse campeonato, então eu acho que vai ser 2-0 Bahia. Pra mim, o Juventude ainda consegue cair. Eu acho que ele vai cair numa decadência e vai parar na zona de rebaixamento, igual aconteceu com o Santos. E eu acho que o Bahia vai meter o samba e 2-1. Bahia. Eu também acredito no Bahia nesse jogo aí. 1-0 Bahia, se bem que o Juventude está muito bem, hein? Juventude, para mim, já... no começo do campeonato eu colocava ele e Cuiabá como prováveis rebaixados. Não sei não, hein? O Juventude está crescendo bastante aí. Está apresentando um bom futebol. O Cuiabá também. Acredito no Bahia ainda. 1-0 Bahia. Vamos falar agora, quinta-feira, 8 horas da noite, Maracanã, Fluminense Internacional. Nossa, eu acho que vai dar Internacional. O Fluminense tá horrível. Dito isso, 2-0 Inter ou 3-0. 3-0 ou 2-0? 3. O Fluminense não tem uma história muito boa no Maracanã essa temporada. Perdeu pro Vitória, perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pro Olaí. O Maracanã não tem... Só ganhou fora de casa, eu acho, né? E eu acho que vai dar 3-0 pro Internacional. O Fluminense... Joga feio. O Diniz, ele pôs uma... Ele acreditou demais no jogo dele, né? Na estratégia dele. Contratou mais da metade do elenco, tem mais de 30 anos. Tem. O técnico que vinha agora vai ter que pular, porque é muito difícil. A gente sabe que o condicionamento físico manda bastante, não só técnica, mas que adianta o Marcelo jogar bem uma partida e ficar fora de duas. Thiago Silva aí com quase 40 anos, né? Será que como é que vai ser isso? Então, assim, o futuro do Fluminense é sombrio. Então, acredito também no Internacional, 2-0 Internacional. Vamos lá para o último jogo da rodada, que vai ser quinta-feira também, na Neoquímica Arena. Você esqueceu de um, né? Às 8 horas da noite, Corinthians e Vitória. O que você me fala, Gilbertinho? Corinthians e Vitória. Acho que vai ser 0-0, quer dizer, por causa da má fase do Corinthians, mas o Vitória também não tá lá essas coisas, então eu acredito que esse tem tudo para ser um dos piores jogos da rodada. Então, dito isso, 0-0. Corinthians e Vitória, né? O Vitória, ele não tá bem nessa temporada. Ele tá melhor do que alguns times aí, tipo o Corinthians, tá melhor que o Corinthians, tá melhor que o Fluminense, tá melhor que o Grêmio. Mas, dito isso, 3-1 pro Corinthians. O Corinthians vai surpreender hoje. Quinta-feira. Eu acho o seguinte, o Corinthians não ganha do Vitória. 1-0 pro Vitória. O Corinthians está em uma decadência pura, jogadores sem confiança, o técnico perdido, o elenco do Corinthians é ruim. E vejo assim o Vitória ganhando esse jogo aí por 1-0, quinta-feira na Neoquímica Arena. A gente pode falar rapidinho a rodada 15, né? Não. Aí é o seguinte, pessoal. Palpite do Pitch acaba agora, tá? A gente vai tentando atualizar semanalmente isso antes dos jogos, né? A gente vai fazer até um palpite com a galera para ver quem acerta esses resultados também. Tá? Nos próximos programas vamos falar de contratações, porque vai abrir a janela do meio do ano, né? Então é importante também. E vamos sempre estar atualizando aqui a rodada dos times, tá bom? Então a gente está bolando uma maneira de fazer esse palpite da galera, né, Gilbertinho? Da galera do pitch, né? E nos próximos programas vem novidades por aí. Eu vou colocar a caixinha de perguntas no store para a galera mandar os palpites da rodada. Isso, aí você vai escolhendo uns para você mandar, Gilbertinho, uma boa ideia, você mandar agradecimentos para quem acertar o palpite nas suas redes sociais. Ok? É uma boa. Pessoal, o palpite do pitch acabando agora. Muito obrigado, Gilbertinho. Obrigado. Muito obrigado, Felipe.
Até a próxima, pessoal. Até a Pam, próxima. pararam, pam.